Bem-vindos de volta a mais uma lição no livro de Provérbios. Nós vamos olhar atrás, vamos ver algumas coisas que nós já estudamos no capítulo 3 e podemos resumi-las aí. Então, depois nós vamos avançar para os versículos 19 e 20 e nós vamos ver por que é tão importante estudarmos a sabedoria. Então, vamos ler Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Versículo 15. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retém. Agora será aqui o nosso texto principal após esse breve resumo. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Vamos ao Senhor em oração. Querido Pai, muito obrigado pela sua palavra. Eu te agradeço pela sabedoria que a gente encontra aqui. O mais importante, Pai, eu agradeço pela sua palavra porque ela aponta nós para o seu Filho. E quem nós temos, assim, sabedoria e a redenção. Pai, eu oro por aqueles que estão ouvindo, especialmente os jovens. Querido Deus, que eles conheçam o seu Filho. Senhor, isso não é apenas uma introdução a um sermão, Senhor. É o meu desejo que eles conheçam o seu Filho. E que eles tenham uma profunda compreensão dele e um amor por ele. Que cresçam em conformidade com ele para que entendam, discernam o seu evangelho. E que eles proclamem ao mundo, ó Senhor. Eu oro para que a vida deles não se perca para as coisas superficiais e vãs. Senhor, especialmente neste momento de angústia em que nós vivemos, tantas dificuldades que nos cercam, ó Deus, levante um povo para a sua glória, para o seu nome. E nos ajude agora enquanto olhamos este texto. Em nome de Jesus. Amém. Olha, enquanto eu li esse texto, eu sempre tenho que admitir que sempre tem um pouco de temor, medo. Olha, apenas os versos que eu li, há tanta sabedoria para ser adquirida e tanta responsabilidade a quem muito é dado, muito será cobrado. E jovens, olhem, quando vocês, se algum dia vocês terminarmos esse estudo no livro de Provérbios, o que eu quero que vocês entendam, isso não é o fim, é o começo. Olha, jovens, às vezes, olha, alguém vai vir até mim como um estudante, vai vir para mim, olha, que acabou de terminar o seu bacharel em teologia, mestrado, ou até mesmo doutorado, e eles vão, olha, é quase como se eles dissessem, bem, agora eu estou pronto. E é como se você não fosse, nunca estamos assim de fato prontos. Nunca chegamos, nem mesmo o apóstolo Paulo disse isso sobre si próprio. Porque quando você termina todos os seus estudos, é quase como se agora você
tivesse mais ferramentas para voltar e fazer os mesmos estudos de novo. E eu não quero que vocês pensem que estamos lendo o livro de Provérbios. Olha, ok, eu fiz isso e acabou. Bem, a questão é, isso é uma realidade na sua vida? Eu sei que você fez isso, mas como isso afetou você? Agora, a pergunta que eu estou fazendo para vocês, e eu estou perguntando para mim mesmo também, mesmo quando eu estava lendo isso aqui, eu percebi, isso faz parte da sua vida, isso de fato faz parte da sua vida. Então, vamos voltar e eu vou fazer uma pergunta e resposta aqui por intermédio desses textos. Nós temos uma pergunta no versículo 1, por que não devemos nos esquecer dos ensinos de Deus? Por que deveríamos guardar os seus mandamentos no nosso coração? Você diz, bem, eu já estudei isso, mas por que nós devemos fazer isso? A resposta está encontrada aqui no versículo 2. Porque eles aumentarão seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha, você entende? Não é à toa que nós servimos ao Senhor. Não é à toa que nós ordenamos nossas vidas de acordo com a sabedoria dele. Se tomarmos isso a sério, haverá um impacto verdadeiro na nossa vida. Não apenas a quantidade de dias dos nossos dias, mas a qualidade de vida que nós vivemos durante esses dias. Agora vamos para o versículo 3. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Por que não deveríamos apenas ouvir a palavra e deixar ela embora? Por que nós devemos amarrar ela, agarrar ela, ou amarrar ela até mesmo em nós? E a resposta vem no versículo 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Olha, ao estudar o início da vida de Jesus Cristo, ele cresceu no favor de Deus e dos homens. E nós queremos imitá-lo, não é? Jovens, vocês deveriam ver dessa forma. No palco, sim, você deve procurar ser agradável a Deus. Mas você deve crescer no favor de Deus, crescer em se tornar mais agradável a Ele. Você diz, bem, como eu faço isso? Conforme sua vida progride, as provas, as dificuldades, elas vão se tornar cada vez mais complexas, mais difíceis. E cada vez que você subir um pouco mais para atender a essa complexidade maior, para atender a essa dificuldade, você agrada a Deus, cada vez mais e mais agradando a Deus. Assim como quando eu tenho um filho que tem 19 anos e eu fiquei satisfeito com ele quando ele aprendeu a andar com 1 ano e meio, 1 ano, 2 ou um pouco mais velho. E eu fiquei ainda mais satisfeito com ele quando ele aprendeu a ler, fiquei ainda mais satisfeito com ele quando ele começou a ler as escrituras, uma Bíblia adulta, e fiquei ainda mais satisfeito com ele. Enfim, você entende como ele continuou com a vida assim? O que nós queremos fazer é ser agradável a Deus e ao homem, mas de acordo com a palavra de Deus, que requer não apenas conhecimento, mas obediência, submissão a isso, conhecimento, a esse conhecimento. Na verdade, olha, uma pessoa que cresce em conhecimento, mas não cresce em conformidade com esse conhecimento, não ganha mais favor conosco, ele realmente ganha mais críticas, porque ele começa a parecer um hipócrita. Olha, muito, mas não faz... Ele conhece muito, mas não faz muito. Então, vamos lá, versículo 3. Porque devemos conhecer o Senhor de todo o coração, porque não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. A resposta é encontrada no versículo 6. Reconheço todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Me escute, Deus tem prazer em honrar aqueles que acreditam nele. Por quê? Porque quando você acredita nele, você está adorando ele. Como é que você está dizendo assim que... Com a sua confiança. Tudo o que Deus diz sobre si mesmo é verdade. Ele é confiável. Não apenas em seus atos, mas em seu caráter. Vamos ao versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. A resposta está no versículo 8. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então há um sentido real no qual nosso conhecimento de Deus determina nossa espiritualidade, nossa conformidade com Cristo. Então há um sentido em que a nossa espiritualidade, ela impacta não apenas a nossa espiritualidade. Isso afeta o físico, a mente, o intelecto. Eu acredito que uma pessoa que está procurando se submeter a Deus e à palavra de Deus se tornará mais inteligente na palavra de Deus e desenvolverá um estilo de vida voltado para o que é saudável
e bom e saudável e que terá assim, um impacto sobre a totalidade de suas vidas. Olha, digamos que eu fosse seu pai ou que você fosse o meu filho. O afeto natural de um pai é que nós queremos o melhor para os nossos filhos. E é por isso que ensino essas coisas. Eu ensinei essas coisas aos meus filhos. Eu quero o melhor para eles, porque eu sei que essa submissão a Cristo, a submissão à palavra de Deus, vai impactar não apenas a vida da igreja, por assim dizer, vai impactar tudo. Vamos continuar. Versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A resposta está no versículo 10. E se encherão fortemente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Agora, é verdade que há pessoas que pegam essa passagem e a distorcem para algo assim muito feio, como se Deus fosse um vendedor ambulante, uma máquina de caça-níquel. Você entende? Damos a ele e possamos obter aquilo que nós queremos. Esse não é o caso aqui. Nós está simplesmente falando sobre uma das maneiras pelas quais nós demonstramos confiança no caráter de Deus, que é por meio da nossa generosidade, ao doar e colocar Ele em primeiro lugar na nossa doação. E, sem dúvida, embora nós não queremos distorcer isso, como esses pregadores da prosperidade fazem e outras coisas, sem dúvida, Deus vê e abençoa um cristão generoso. Vamos em frente. Versículo 11. Por que nós não devemos rejeitar a disciplina do Senhor? E por que não devemos nos enfadar, odiar, ficar com raiva da repreensão dele? A resposta está no versículo 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha, como eu disse, eu tenho um filho e ele está indo para a faculdade, ele está indo para a universidade agora, pelos próximos 2 anos, e eu passei 19 anos ensinando ele, passei também 19 anos corrigindo ele, reprovando ele, mostrando onde ele estava errando, corrigindo ele, mostrando ele como ele deveria fazer as coisas certas, e sim, também disciplinando ele. Agora, por quê? Porque eu o amo, porque eu quero que ele seja moldado e seja um homem que honra a Deus e ama as pessoas e caminha com integridade. Deus nos disciplinará. E agora lembre-se, o que eu ensinei antes da disciplina, a disciplina ela pode ser o resultado da rebelião, mas muitas vezes esse não é o caso. A disciplina ela pode ocorrer na vida de alguém quando ele está caminhando mais perto de Deus, mais perto do que nunca, porque a disciplina não é apenas correção do pecado, mas também é treinamento na justiça. Se Deus quiser usar um homem ou uma mulher para fazer algo extraordinário, coisas assim, eles precisam ser treinados, eles precisam passar por provações, dificuldades, todo tipo de coisas, precisam ser mantidos num padrão muito alto, e Deus fará isso. Eu acho que você vai se lembrar, eu te dei uma ilustração de como, quando eu era jovem, que eu queria ser um atleta, e minhas pernas eram fracas, e eu corria quilômetros lá até a casa com meu pai, ele colocava as coisas nas minhas botas, no meu tornozelo e tal, eu corria atrás do caminhão até a casa. Eu não tinha feito nada de errado, mas o meu pai, ele não estava com raiva de mim, ele estava apenas fazendo algo para eu alcançar uma meta que eu queria alcançar, e eu tive que experimentar alguma resistência. Então agora, vamos finalmente prosseguir no versículo 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Na resposta, versículo 14, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. Versículo 15, mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que pode desejar não é comparável a ela. Versículo 16, o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Versículo 17, os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. Versículo 18, é a árvore de vida para os que a alcançam, felizes são todos os que a retêm. Você entende? A sabedoria não é apenas algo que você estuda, você assegura, e não apenas uma vez, mas você segura ela e leva isso para o resto da sua vida. Por isso nós ouvimos coisas, você sabe, prender na sua mão, amarrar na sua testa, guardar no seu coração. Essas são coisas para serem aprendidas e para tornar elas o padrão vitalício, um padrão vitalício de disciplina. E eu tenho que dizer, eu me lembro quando nós ensinamos isso, nós ensinamos sobre a sabedoria, mas também aplicamos isso a Cristo.
que não existe nada mais precioso, nada mais importante do que conhecer Jesus Cristo e se apegar a Ele. Conhecer Ele cada vez mais, e à medida que você vê Ele, e você vê a beleza dEle, as excelências dEle, do poder dEle, a fidelidade dEle, toda a virtude dEle, você vai extrair esses afetos, isso vai extrair nossos afetos por Ele, vai fazer a gente avaliar isso como um tesouro precioso e vamos seguir Ele. Agora, antes de irmos para o nosso texto, eu quero apenas manter aqui marcado nesse lugar por um segundo, e eu quero ecoar uma oração para vermos algo como uma oração, que é uma exclamação ao desejo que nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. E depois de dizer essas coisas que eu já disse aqui sobre a sabedoria, isso é o que eu diria a vocês. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e temessem o Senhor, e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Você pode ver aqui o coração de Deus, a disposição de Deus em relação a você, ok? Então você tem Provérbios, e você tem todos esses textos que nós estudamos no capítulo 3, que falam sobre por que a sabedoria é importante e o que ela produz na nossa vida, e tudo o que ela produz é bom. E em seguida, coloque isso em cima disso aqui, a disposição de Deus para você. E olha aqui, Ele olha para você com amor, Ele diz, se eles tivessem tal coração, que me temessem, um coração inclinado, tão inclinado, se você tivesse, você temeria o Senhor e você ia reverenciar Ele. E nunca se esqueça que uma das maneiras pelas quais você reverencia o Senhor é ouvindo a palavra dEle, submetendo a ela. E Ele diz, eles me temeriam e guardariam os meus mandamentos. Agora, sempre manteria. Agora olha isso aqui, todos os meus mandamentos. Sempre com... Guardar os mandamentos com indiferença é muito, muito perigoso, sempre. Há algumas coisas que podem ser bastante perigosas de fazer. E vamos dizer que uma dessas coisas tem 10 etapas para isso. Mas aí você decide que só vai fazer 5. Você está se colocando em perigo. Você só vai fazer 8. Talvez menos perigo, mas ainda perigo. Você vai fazer 9. Ainda vai abrir uma lacuna. E o que ele está dizendo aqui é que nós precisamos sinceramente nos dedicar a conhecer a palavra dele e manter os mandamentos dele sempre. Você diz, Brother Paul, nós não somos salvos por guardar mandamentos de Deus. Não, não somos. Se fôssemos, nenhum de nós seríamos salvos. Mas aqui está o que você precisa ver. Tendo sido salvos pela graça de Deus, habitando na graça de Deus, a nossa posição está na graça de Deus. Nós estamos seguros na graça de Deus em Cristo. Tendo tudo isso, Deus, em sua graça, também nos deu os seus mandamentos para guiar a nossa vida. E a coisa maravilhosa sobre isso é que nós podemos seguir os mandamentos dele sem medo, porque não estamos ganhando nossa justiça por guardar esses mandamentos. Estamos apenas sendo agradáveis a ele. E estamos caminhando nessa segurança, nessa estrada segura do caminho, um caminho seguro que ele ordenou para nós, ok? Então, olha, antes de chegarmos ao assunto sobre a sabedoria aqui, eu só queria que vocês vissem... Agora, eu gostaria de poder, de uma maneira, eu gostaria de fazer o que provavelmente seus pais têm que fazer com vocês algumas vezes, algum tipo assim, agarrar vocês pelos ambos os lados, assim, pela cabeça, assim, para você se concentrar, prestar atenção em mim. O nosso estudo em Provérbios não fará de você sábio por si só. É apenas para te informar um pouco sobre o significado e também é para encorajar você a passar o resto da sua vida estudando o livro de Provérbios. E o livro de Deuteronômio, e o livro de Levítico, e Mateus, e João, e Romanos, e Apocalipse, e 1 Tessalonicenses, e 2 Timóteo, Tito, Efésios, Gálatas, e os profetas menores, profetas maiores, estudando o conselho completo de Deus. Jovens, existem tantas pessoas que querem ser usadas pelo Senhor e querem andar em um caminho que a vida delas é um tanto milagrosa. Bem, só há uma maneira que de fato pode ser feito e que é bendito seja o homem que estuda e medita na palavra de Deus
E é assim que todos nós desejamos. Eu desejo isso para você. Então agora, na próxima lição, o que nós vamos fazer é vamos voltar aos provérbios e, claro, nós vamos ver os versículos 19 e 20. Diz: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Então o que nós vemos aqui é... Nós temos todos esses motivos que eu já expliquei. Por que você deveria estudar a sabedoria. E agora nós chegamos a este aqui, ó, que é porque aquele que está te ensinando fez o universo. E desde que ele fez o universo, ninguém pode discutir que a sabedoria dele, ela está muito além da sua. E se for muito além da sua, então você deveria ouvir ele. Deus abençoe.